ler a Sagrada Escritura. O conhecimento da Bíblia grandioso do Antigo Testamento, ele foi fazendo todas as citações de todo o Antigo Testamento. Filipe foi anunciando o Evangelho, depois Pedro e João que confirmam o batismo, ali dando início ao sacramento da Crisma. Depois tivemos o Filipe e o Etíope, que lhes explica o texto de Isaías. Então esse é o percurso que fizemos na semana passada e hoje nós começamos com o capítulo 9. Eu acho que uns minutinhos adiantado para compensar. Versículo 9. Boa, eu vou retomar o capítulo 9 do início, enquanto a gente espera dar o horário para começar mesmo o nosso encontro, que é 19h30. Saulo, capítulo 9. O caminho é o caminho de Jesus. Quem quiser seguir-me, vem depois de mim e segue-me. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Persegues. Sabemos, Saulo não estava perseguindo Jesus, o Nazareno, como os outros conheceram, ele estava perseguindo os cristãos. Mas há uma ligação entre todos os cristãos e nosso Senhor Jesus. Aquele que persegue o cristão, persegue nosso Senhor Jesus. E Saulo, então, teve esse momento místico. O Senhor Jesus falou com ele. O Senhor Jesus desceu do céu e lhe falou. Não à toa que entre os apóstolos, ele e Pedro têm a primazia. Tá certo, eles desceram, eles subiram a Roma, eles entregaram o sangue em Roma, mas Saulo também tem essa primazia, não acima de Pedro, mas essa importância, porque o Senhor Jesus o escolheu e lhe falou pessoalmente. Agora sim, 19h30, nós então iniciamos com o versículo 9. Agora é o versículo 10. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver, em visão, alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que recupere a vista. Ananias respondeu: que estão em Jerusalém. Interessante aqui que Ananias usa um termo muito preciso. Os santos de Jerusalém. Quem são esses? Ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado.
Depois, alimentou-se e recuperou as forças. Aqui nós temos um trechinho da teologia da graça. Ninguém é santo por força própria. Aliás, ninguém é cristão por desejo próprio. É o Senhor quem chama. É o Senhor quem vai atrás. É o Senhor que coloca até mesmo o querer. Não só o fazer, mas o querer também. É o Espírito Santo quem nos move para Deus. Portanto, quem faz tudo é Ele, né? Nós devemos estar dispostos, devemos abrir os nossos corações, devemos conceder a nossa vontade. Mas quem faz é o Espírito Santo. Tanto o querer como o fazer, como vai dizer, inclusive, São Paulo em uma outra carta. Porque, de fato, São Paulo foi tomado do Espírito Santo e ele, então, foi batizado. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: não é este o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Saulo, entretanto, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo, então, tomado pelo Espírito Santo, tendo visto o Senhor, ele muda completamente de vida. De perseguidor, ele passa a defender Jesus. Passados muitos dias, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo de suas tramas. Até as portas da cidade eles vigiavam dia e noite para matá-lo. Entretanto, os discípulos levaram-no de noite e, num cesto, fizeram-no descer pela muralha. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que fosse um discípulo. Então, Barnabé o tomou consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor que falara com ele. E como na cidade de Damasco ele havia falado corajosamente no nome de Jesus. Daí em diante, Saulo ficava indo e vindo com eles em Jerusalém e falava corajosamente no nome do Senhor. Também conversava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso. Saulo perdeu muita coisa com a conversão, né? Ele teve de abandonar ali Damasco e depois ele teve de fugir de Damasco num cesto. Imagina, colocar o coitado no balaio, no alto do muro e descê-lo para conseguir escapar de lá, porque já queriam matá-lo. Assim que ele converteu o coração. Depois, chegando em Jerusalém, continuou ainda a perseguição. Demorou para ele ser aceito no grupo dos discípulos e ainda assim chegou um momento que os discípulos resolveram mandá-lo embora. Chegando em Cesareia, dali o mandaram para Tarso. Cesareia era a cidade de César, que fez lá naquela região para tomar conta daquela província. Era uma cidade grande. Chegando ali, então, Saulo foi enviado para Tarso. A igreja, entretanto, vivia em paz em toda a igreja. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e andava no temor do Senhor e com a consolação do Espírito Santo crescia em número. Não me parece um contrassenso? Como assim? Saulo está sendo perseguido. A igreja, entretanto, vivia em paz.
Percebam, né? Nós não estamos falando da paz social, nós estamos falando da paz interior. Apesar de serem perseguidos, eles estavam serenos, tranquilos, não se preocupavam, porque sabiam que o Senhor os amava e eles amavam o Senhor Jesus. Então eles viviam em paz, embora perseguidos, jogados de um lado para o outro. E assim parece que a igreja continua depois pelos séculos, exatamente assim. Versículo 32. Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Os santos, de novo, são os irmãos. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sarono viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então, lavaram seu corpo e o velavam no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava lá e mandaram 2 homens como recado: Vem depressa até nós. Levantando-se, Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que a chamada gazela havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou todos saírem. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar. Depois, voltou-se para a morta e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos passaram a crer no Senhor. Nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de certo Simão, curtidor de peles. Então deixamos de acompanhar Paulo e agora passamos a acompanhar Pedro, que também tinha esse poder grandioso de cura que o Senhor lhe concedeu. Mas veja, não era para engrandecer Pedro, era pela necessidade. Deus concedeu esse poder a Pedro porque era necessário para a conversão dos pagãos. Poderíamos até nos perguntar, será que Deus nos abandonou? Por que no tempo presente Deus não nos concede esses dons maravilhosos? Porque não nos cabe. Deus quer que hoje nós façamos a evangelização por meios ordinários, pelas vias comuns, não pela via extraordinária, embora de vez em quando apareça a Virgem Maria e ela nos dá um certo fôlego para continuar a evangelização. É muito interessante notar, né? A Virgem Maria Guadalupana, a Virgem Guadalupe, quando ela apareceu aqui na América, foi então que os índios começaram a se converter, começaram a aderir à fé. Antes disso, eles eram, aliás, os índios são teimosos. Eu posso falar porque eu tenho também um pouco sangue indígena, né? Então os índios são um pouco desconfiados, são meio teimosos. Só depois que a Virgem apareceu, que eles começaram a se converter. Depois, poderíamos analisar também
os grandes dons que Deus deu a São José de Anchieta. Um menino, né, seminarista, não era nem padre ainda, chegou nessa terra, imagina, chegou lá em São Vicente, aquela muralha, né, que é aquela Serra do Mar. O que nós vamos fazer? Então, vamos rezar uma missa aqui, e depois ele começa a escutar a língua dos índios, uma língua completamente desconhecida. Ele escreve uma gramática, ele escreve um dicionário, ele começa a evangelização dos índios. Ele fez grandes coisas, havia dons de cura que o Senhor Deus concedeu a São José de Anchieta, e por isso ele foi construindo esse nosso estado, o estado de São Paulo, né? Deus concedeu muitos dons. Então, notem, esses dons sobrenaturais servem para a igreja toda, não para aquele que recebe o dom. Assim também nós, né? Quando nós somos santos, isso serve para a igreja toda, não para a nossa exaltação. Quando reconhecemos a santidade em alguém, nós não achamos que aquela pessoa é boa, nós reconhecemos que Deus agiu nela. É um outro tipo de relacionamento. Quando vamos à Aparecida me parece a cara do Brasil, né? Interessante, ali tem vários simbolismos, né? Tem ela aparece negra, terracota, né? Ela aparece negra, mas o rosto é um rosto europeu, e na cabeça ela tem uma folha de maracujá, que a gente não consegue ver por causa da coroa, né? Que é a imagem, que é a lembrança dos índios, que é a florzinha de maracujá que os índios usavam, as índias usavam justamente na cabeça. Aquela imagenzinha que foi um achado, né? Nossa Senhora não apareceu, mas se reconheceu naquela imagenzinha depois o poder de Deus. Deus fez grandes coisas na presença daquela imagenzinha. Aquela imagenzinha foi tocada por Deus. Ainda assim não é a Nossa Senhora. É diferente um pouco das aparições que a Virgem mesma desce do céu e fala, mas é um sinal que a Virgem deixou da sua passagem, um sinal que a Virgem deixou da graça que Deus usa. Então, esses poderes que Deus concedeu aos apóstolos no início da igreja era pela necessidade, não para a exaltação dos apóstolos. Capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, a hora nona, a tércia, a hora terceira, trata-se das 9 horas, a sexta hora trata-se do meio-dia, a nona hora trata-se das 3 horas, né? De onde a gente tem o costume de chamar aquele descansozinho depois do almoço de siesta, em espanhol, que é o descansozinho da hora sexta, é o descansozinho depois do meio-dia. Então, a hora nona ou noa é às 3 da tarde. Um dia, a hora nona, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo: Cornélio. Cornélio, fitando-o cheio de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo respondeu: Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro.
Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. O anjo que lhe havia falado retirou-se. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço, explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Meio-dia, portanto. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Começamos a notar assim alguns sinais de vida interior profunda nos apóstolos. É um êxtase. Deus vai falar e se revelar a Pedro. Então, Pedro rezando, ele se encontrou com Deus. Viu o céu aberto e algo como um grande pano, sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, eu nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens, enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro ainda estava refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem estáis procurando. Qual o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro, então, os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegou a Cesareia. Tudo isso vocês estão entendendo, né? É feito a pé. Então é de um dia, dorme um pouquinho, no outro dia sai de madrugada e vai andando. Tudo feito a pé. Cornélio o estava esperando com os parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés em adoração. Pedro o reergueu e disse: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Olha, Pedro não se deixou levar pelo poder de Deus, né? Ele, tendo feito tantos milagres, nunca se deixou fazer igual a Deus. Levanta-te, eu sou apenas um homem. Aqui também a gente pode ter como distinção das verdadeiras e das falsas visões, né? Hoje tem pululado muitas visões, né? As visões que a pessoa se torna soberba, altiva, não costuma ser de Deus. As visões que são verdadeiras são altivas, são humildes. Me lembro de Juan Diego. Mas eu sou um Zé Ninguém. Se eu for lá, o bispo não vai me ouvir. Não, vai. Não estou eu aqui, que sou a tua mãe. Aí ele cumpre o mandamento da Virgem, o mandato. Encontrou Pedro
Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandaste chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto, por que motivo me mandastes chamar? Cornélio respondeu: faz 4 dias, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Eu mandei te chamar e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra. De fato, disse: estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por toda a parte, ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam: todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. De fato, eles os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro permanecesse alguns dias com eles. São Pedro foi sendo esclarecido por Deus, seja pelas visões em êxtase, seja pelos acontecimentos presentes, de que Deus chamava a todos os povos. A herança que era somente dos israelitas foi estendida a todo o mundo. E, portanto, os apóstolos também deveriam anunciar a todo o mundo e não somente aos israelitas. Me parece, meus filhos, que nós temos de lutar um pouco com o sectarismo nosso também. Vejam, devemos andar com cautela. Mas Deus não faz distinção entre as pessoas, as que querem conhecer a Deus. Então devemos estar sempre abertos. O preconceito não faz parte da alma do cristão. Nós devemos ver aonde Deus quer que nós evangelizamos, devemos estar abertos para ir aonde Deus quer, e às vezes do lugar mais impróprio,
no lugar menos provável, aparece algumas conversões verdadeiras. Com cautela. Não estou querendo dizer que agora nós devemos fazer amizade com todo mundo. Cuidado. Porque pode ser que você faça amizade com pessoa ruim e você se contamine com aquele comportamento. Se você tem condições de influenciar, se você tem o dom do Espírito Santo para influenciar a vida das pessoas a conhecer a Deus, vocês podem ter relacionamento, amizade com todo mundo. Agora, se tem um pouco de fraqueza, e atenção, é para não fazer distinção entre as pessoas que temem a Deus. Não são as pessoas que são contrárias a Deus, que têm ódio por Deus. Não é possível qualquer tipo de amizade. Então, aqueles que estão abertos a Deus, nós podemos fazer também a amizade. Padre, posso ser amigo de algum protestante? Ele teme a Deus? Sim, pode. Não tem problema algum. Posso fazer amizade com um muçulmano? Ele teme a Deus? Teme. Então, é possível fazer amizade, não é contrário à fé. Aliás, uma curiosidadezinha, né? Algumas pessoas têm algumas ideias que não correspondem com o procedimento da igreja. Um católico pode casar com um protestante? Pode, se o bispo der uma autorização. Então lá, na hora da habilitação matrimonial, faz lá um pedido, uma autorização, o bispo concede uma autorização, só que para que esse casamento seja válido, a parte católica promete que não vai perder a fé católica e que vai transmitir a fé católica aos filhos. Assim, pode casar com um protestante, até mesmo com uma pessoa que não crê em Deus. E aquele casamento é válido. Porque nós não somos sectaristas. Nós não distinguimos as pessoas que temem a Deus. Cuidado, não é para fazer não é para abrir a porteira por completo. As pessoas que têm ódio de Deus não dá nem para se relacionar. É muito contrário. Não tem nem como conversar. Vamos então para o capítulo 11. Então São Pedro, pela via extraordinária e pela via ordinária, tem notado qual é o desejo de Deus. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os gentios haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica se puseram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Notem que os judeus eram bem sectaristas. Um judeu só pode se relacionar com outro judeu. Só pode conversar com outro judeu. É bom até que faça negócio com outro judeu. Eles são a nação santa, exclusiva. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope em oração e tive, em êxtase, a seguinte visão. Vi algo como um grande pano que pelas 4 pontas era abaixado do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro do pano os quadrúpedes da terra, os animais selvagens, os répteis e as aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor. Jamais entrou coisa profana ou impura na minha boca. A voz me falou pela segunda vez: Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, o objeto foi novamente recolhido ao céu. Naquele momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinha sido enviado de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro.
Ele te falará palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como descera sobre nós no princípio. Então eu me lembrei que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para opor-me à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis acalmaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para que tenham vida. Versículo 19. Os que haviam sido dispersos pela tribulação ocorrida por causa de Estevão chegaram a Finícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Foi grande o número dos que creram e se converteram ao Senhor. Existe na igreja, muito interessante, hein? Aquilo que aconteceu, veja, aquilo que aconteceu com Pedro, também começou a acontecer com os outros discípulos. Eles começaram também a anunciar o evangelho de Jesus aos pagãos. Notem que na igreja há aquilo que chamamos de sensus fidei, sensus fidelium. Há um senso que une todos os cristãos acerca do conhecimento de Deus. Diferentemente do estoicismo, diferentemente das linhas ocultistas, na Igreja Católica não há conhecimento só do Papa. Não há distinção de conhecimento de Deus. Então, veja, será que o Papa sabe de coisas que nós não sabemos? Não, o que o Papa sabe? A doutrina, o Evangelho e vive dos sacramentos. Igualzinho a nós. Né? Não há na vida cristã distinção entre o clérigo e o leigo. Todos eles têm a mesma fonte de graça. É verdade que os padres são chamados para pastorear a igreja, é verdade que o Papa é chamado para dar a unidade na igreja toda, mas há um senso que perpassa todos os fiéis. Ao passo que quando a gente escuta alguma coisa assim que não soa bem aos ouvidos, né? Essa pessoa aí até que fala bem. Eu não sei o que, mas tem alguma coisa errada aí no meio. Alguma coisa não está certo. Eu não sei explicar, eu não sei distinguir, mas algo aí não está cheirando bem. É o sensus fidei, o senso dos fiéis. Porque Deus não vai conduzindo só a Pedro, vai conduzindo também a igreja. E os discípulos também vão se abrindo para os povos pagãos. Versículo 22. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça de Deus. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. De fato, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Barnabé, então, partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, movido pelo Espírito,
anunciou que estava por vir uma grande fome por toda a terra, como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos, então, cada um segundo suas possibilidades, decidiram mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito, e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Então, Barnabé encontra Saulo. Lá em Antioquia, eles pregaram durante um ano inteiro. Ali, os cristãos começaram a se distinguir. Eles já não eram mais israelitas, eles já não eram mais judeus, eram os pagãos que estavam aderindo à fé. Portanto, eles eram seguidores de Cristo e passaram a ser chamados em Antioquia de cristãos. E veja como a igreja sempre foi caridosa, né? Uma necessidade, uma fome grandiosa, juntaram lá os donativos, entregaram para Saulo e Barnabé e enviaram lá para a Judéia. Capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, sob a guarda de 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Põe o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Envolve-te no manto e vem comigo." Pedro acompanhou-o sem saber que a intervenção do anjo era realidade. Pensava que fosse uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Dando-se conta da situação, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos, que é o evangelista, que era um pouco a casa ali própria de todos eles. Muitos ali se encontravam reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro e foi tanta a sua alegria que, em vez de abrir o portão, entrou correndo para contar que Pedro estava ali, diante do portão. "Estás louca?" disseram-lhe. Ela, no entanto, insistia. Concluíram então: "É o seu anjo." Pedro, entretanto, continuava a bater. Quando abriram, viram que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez o sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou: "Anunciai isso a Tiago e aos irmãos." Saiu então dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo mandado chamá-lo e não o encontrado, submeteu então os guardas a interrogatório e mandou executá-los. Depois, Pedro desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Então, a mão do Senhor foi mesmo conduzindo a igreja. Pedro foi preso,
e de forma maravilhosa ele foi liberto. Repito, porque hoje os milagres não são tão abundantes por causa da necessidade. Deus quer uma outra via para nós. Bem, só uma curiosidadezinha. A pessoa que se torna santa pela graça é um dom grandioso. Deus olhou e derramou o seu amor naquela pessoa. Mas a pessoa que se torna santa pelos próprios méritos, ela tem uma grandeza maior. Deus está certo, é o Espírito quem faz o querer e o fazer. Mas a pessoa que se abre e que vai com esforço, se convertendo, com esforço mudando, me parece mais meritório do que aquele que recebe a graça de Deus. Por isso que às vezes demora para a gente mudar os nossos vícios, os nossos comportamentos. Porque se fosse do dia para a noite, talvez nós não daríamos tanto valor e não nos serviria para a nossa salvação. O nosso meio hoje é um pouco distinto do meio que Deus escolheu para com os apóstolos, mas ainda assim é Deus quem vai conduzindo a igreja. Versículo 20. Herodes estava furioso contra os habitantes de Tiro e Sidônia. Eles entraram em acordo entre si e se apresentaram a ele depois de terem conquistado as graças de Blasto, o camareiro real. Pediram para fazer as pazes, pois a região deles recebia alimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes, vestido com o traje real, sentou-se no tribunal e proferiu seu discurso. O povo começou a aclamar: esta voz é de um Deus, não de um homem. Imediatamente, porém, o anjo do Senhor feriu Herodes por ele não ter dado glória a Deus. E Herodes, devorado pelos vermes, expirou. A palavra de Deus crescia e se expandia cada vez mais. Tendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Lá na antiguidade, a ideia era mesmo de que o rei era um Deus. Deus o acumulou de graças e dons para conduzir o povo. E Herodes, com toda a sua astúcia, e é interessante, só uma outra curiosidadezinha. Herodes era árabe, que por fim acabou agradando o imperador e foi posto como rei em Jerusalém. Então ele não era um rei legítimo e ele trazia todas aquelas coisas do Oriente, de herança do pai. E Herodes então mostrava toda a sua majestade, que era também a cultura dos árabes, né? O rei é um Deus encarnado e ele deveria receber toda a glória. Mas embora Herodes tivesse ascendência árabe, ele conhecia o judaísmo e governava o povo judeu. E como ele não deu glórias a Deus, ele morreu como um verme. Aqueles que não adoram a Deus verdadeiro não servem para muita coisa. É isso que a Escritura quer dizer. Ou seja, Herodes passou. E todos os poderosos deste mundo passam. E a igreja de Deus cresce e se expande cada vez mais. Nós estamos ali na altura das 20h17. Agora vem o primeiro concílio da igreja. Mas eu não sei se nós vamos conseguir chegar até lá, mas é a primeira confusão. Embora nós éramos mantidos pelo Espírito Santo, os anos foram passando, o número de pessoas foi aumentando, onde aumenta o número de pessoa, aumenta o número de ponto de vista, e aí, enfim, começamos a algumas divisões, mas o Espírito Santo volta e une a igreja novamente. Capítulo 13.
Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com o tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Então já começou a se destacar ali no início da igreja alguns homens distintos, que explicava bem a palavra de Deus, que ensinava a vontade do Senhor, os doutores, os profetas. E naquele meio eles estavam certo dia celebrando a liturgia. Que liturgia que eles celebravam? A missa. É aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Eles estavam celebrando ali a liturgia em honra do Senhor e jejuavam. O Espírito Santo então separou para si Barnabé e Saulo. Jejuaram então e oraram e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Havia essa transmissão do Espírito Santo pelas mãos daqueles que tinham o poder apostólico. Os apóstolos foram nomeando outros para ajudar no anúncio do Evangelho, para validar a pregação, e o Espírito Santo então era transmitido pela imposição das mãos. Separaram Barnabé e Saulo, oraram sobre eles e impuseram as mãos.